Voltei. Olá, tudo bem? Eu estava gravando uma live agora, deu um probleminha, mas já estamos de volta, tá bom? Bom, gente, a gente vai falar hoje sobre o tempo. E nada mais sagrado, nada mais valioso do que o tempo, né? Porque a gente, nós, seres humanos, que estamos aqui de passagem, né, pelo planeta, a gente muitas vezes esquece da importância de reconhecer essa essa coisa que é muito louca, né? O tempo é uma coisa muito incrível, assim, porque ele não é uma coisa palpável, não é uma coisa mensurável, né? Assim, na verdade, ele até é mensurável, mas a importância dele na nossa vida é que não é mensurável, é uma coisa que muitas vezes é muito abstrato, né? E por que eu tô falando isso? Conforme a gente vai envelhecendo, conforme a gente vai amadurecendo, crescendo, envelhecendo, a gente vai vendo que o tempo é capaz de fazer muitas mudanças, né? Com o tempo, as coisas se transformam, as coisas mudam, as coisas tomam um rumo completamente diferente. E é muito louco pensar em tudo isso sem a gente pensar em como a gente age, né, sobre isso. O nosso tempo, ele é observado de uma forma passiva ou ativa, né? Você deixa a vida te levar, a vida leva eu, ou você costuma gerenciar o seu tempo? Você tem uma atenção melhor com o seu tempo? Como que você faz isso? Eu estou perguntando isso porque uma coisa que muitos jovens, muitas pessoas demoram para entender, e eu também passei por isso, eu estou falando por experiência própria, é o seguinte: a gente costuma viver a vida muito assim, na tranquilidade, né? Claro, com os desafios, né? Com os desafios que a gente tem, cada um tem os seus desafios, mas eu tô falando mais assim, no sentido de não pensar tanto no futuro. A gente pensa muito no presente. A maioria das pessoas pensa muito no presente. Então, assim, ai, sobrou um dinheiro esse mês. Vou viajar, né? Eu quero curtir a vida agora, nesse momento. E por um lado, isso é muito legal. Por um lado, era uma filosofia de vida minha, né? Assim, eu não sei até quando eu vou viver e tudo mais, então não tem por que ficar acumulando dinheiro, né? Eu pensava de uma forma até meio pejorativa, que o acumular dinheiro seria uma coisa negativa, né? Uma coisa assim até de ganância, né? De você ficar acumulando. E um dia eu assisti uma reportagem na TV que, nossa, mudou a minha vida totalmente, né? Que era uma reportagem assim, um menino de 8 anos, ele morava com os avós, né? E os avós já eram bem velhinhos, né? Os avós não conseguiam mais trabalhar e não tinham direito à aposentadoria porque eles não contribuíram, né, com o INSS e tudo mais, ou seja, eles não tinham nada. E a mãe desse menino tinha falecido, então ele só tinha os avós. E quando ele chegava da escola, ele chegava com fome, né? Ele queria comer e muitas vezes não tinha o que comer. E os avós estavam doentes, então ele precisava comprar remédio. Imagina a carga que essa criança teve, né? Tão pequeno, 8 anos, tendo que pensar nisso, assim, em questões básicas de como que eu vou comer, onde que eu vou conseguir remédio. E aí esse menino escreveu vários bilhetinhos e foi distribuindo, né, no bairro, pedindo ajuda, falando que eles estavam passando necessidade, explicou a história, né? E aí muita gente se mobilizou, muita gente se comoveu, e a reportagem que eu assisti foi até lá entrevistar esse menino. Gente, eu chorei tanto nesse dia, sério, foi uma coisa assim que me impactou de verdade, porque eu vi um menino de verdade, sabe? Não é uma história criada. Um menino real falando que ele chegava da escola, não tinha o que comer, e ele começou a chorar na reportagem. Nossa, foi muito triste. E eu não estou aqui para contar a história triste, sabe? Eu estou aqui para trazer uma reflexão sobre o nosso futuro, sobre o que a gente quer para quando nós formos velhinhos, né? Quando nós formos idosos. A nossa energia, a disposição que a gente tem hoje para trabalhar, ela não vai ser eterna, né? A gente sabe que tudo na vida é provisório, inclusive a nossa saúde também. Então, falando em provisório, falando em tempo, né, em transições, em mudanças, você sabe que tudo que você faz hoje, você vai colher amanhã. E tudo que você escolhe não fazer, também você vai colher amanhã. Então, uma coisa que eu passei a refletir muito é o que eu quero para mim no futuro, né?
porque eu decidi ser autônoma, né? Eu pedi demissão do local onde eu trabalhava há 5 anos atrás para abrir um espaço de coworking para terapeutas. Então, eu alugo salas para terapeutas, né, para profissionais da saúde, e há 5 anos eu sou autônoma. E aí, quando eu assisti essa reportagem, já faz 4 anos, eu já tinha aberto a minha empresa, só que eu ainda pensava de uma forma muito leve, assim, muito. Ah, deixa a vida me levar, tá tudo bem, sabe? Se não der certo, é, no final tudo dá certo, sabe aquele papo assim, muito good vibes? Eu era muito assim. E por um lado é bom, porque a gente se torna uma pessoa leve, né? Uma pessoa que não fica com insônia, com aquele monte de pesadelos por conta de dinheiro. Mas se a gente não pensar um pouquinho no nosso futuro de uma forma equilibrada, de uma forma. É como se fosse assim, uma preocupação com ação e não com desespero, né? É você se preocupar, mas de uma forma consciente, pensando que o seu futuro ele depende do seu presente, né? Se você não fizer o seu melhor no presente, você não vai colher o melhor no futuro, né? É como uma música que eu gosto muito que fala assim: corrida hoje, vitória amanhã. E é bem isso, né? É uma música do Racionais, provavelmente vocês já devem ter escutado alguma vez. Tem muita sabedoria nessas letras e é sobre isso que eu vim falar, assim, para a gente começar a refletir sobre o tempo, sobre o que a gente está fazendo da nossa vida hoje, né? Eu vejo muitas pessoas por exemplo, vivências de ayahuasca, espiritualidade, né? Essa questão mais espiritual. Às vezes a pessoa, ela se apega tanto na questão espiritual, ela se amarra tanto nesse sentido, né, de evolução, de iluminação espiritual, que eu acho legal, sabe? Eu não acho que está errado. E com certeza é muito importante. Só que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Se a gente viver só no espiritual, só, por exemplo, na caridade, só ajudando, servindo, e não fizer nada por nós, né? Isso é muito comum nos terapeutas. Eu observei, eu mesma fazia isso direto, assim, né? De me doar muito e não fazer nada por mim. É o típico salvador do mundo, né? Que você quer salvar o mundo, mas por você mesmo você está fazendo muito pouco. E isso também é uma reflexão que veio muito assim. E de alguns anos para cá, mais ou menos uns 4 anos, 3 anos, eu comecei a me dedicar muito mais nessa questão de construção, né? De construir mais as coisas que eu desejo para mim, as coisas que eu venho sonhando também, né? E por isso eu vim trazer para vocês algumas diretrizes de gestão do tempo que são fundamentais para a gente começar a melhorar aí os nossos resultados, né? A curto prazo, a longo prazo, para a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade na nossa vida, né? Então, sobre o tempo, vamos lá. Vou deixar aqui um roteirinho para eu não me perder muito, mas a primeira coisa é o planejamento. É você planejar o seu dia, planejar o que você vai fazer, tarefas que são prioridades ali, que são importantes você fazer, planejar a sua semana, tarefas a um prazo um pouquinho mais longo, e planejar o mês também. Se você tem algum objetivo, alguma coisa que você quer realizar, você precisa ter alguma meta mensal, alguma coisa que você queira realizar num prazo de um mês, tá? Por que que isso é importante? Porque aí todo mês, quando você finalizar esse ciclo, você vai observar se você conseguiu atingir isso, se você poderia melhorar alguma coisa, onde que você errou, você consegue fazer um balanço, né, desse mês e ter melhores ações aí para fazer acontecer, tá? Outra coisa, a gente tem que prever os imprevistos. A gente tem que pensar que imprevistos acontecem, que a gente precisa saber lidar com esses imprevistos. E eu vou dar exemplos de imprevistos que são muito simples, que acontecem com todo mundo. Por exemplo, né? Às vezes você combina ali um atendimento com algum cliente, né? Você marca uma reunião, alguma coisa, e você calcula o trânsito assim, como se tivesse tudo tranquilo, né? E às vezes você precisa calcular pensando que pode acontecer um acidente, que pode acontecer alguma coisa, né? Ou que você pode ter algum imprevisto no seu trabalho, ou onde quer que você esteja, que vá te atrasar, né?
É claro que a gente não vai viver contando com atraso o tempo inteiro, mas ter uma margem de atraso, né? Uma margem para você ter mais segurança naquilo que você tá agendando, que você está se propondo a fazer. Isso pode ser também, por exemplo, o telefone, né, que começa a tocar muito, ou você acabar se distraindo com alguma outra atividade, enfim. Gerenciar, gerenciar melhor o seu tempo para você não se atrasar, para você não ter esse tipo de problema aí, né, na sua vida. Outra coisa, você definir prazos para suas atividades, definir prazos para você realizar aquelas tarefinhas que você colocou, coloque prazos, porque isso faz você se mexer mais, faz você fazer acontecer de verdade, né? E colocar tarefas também que não são tão óbvias, tarefas que não são tão assim recorrentes na sua vida, né? Por exemplo, quem não está acostumado a fazer marketing, né, na sua carreira, na sua gestão, né, como empresa, né, vamos dizer assim. Mesmo sendo autônomo, mesmo não tendo um espaço físico, todo autônomo é uma empresa e precisa pensar em algumas tarefas aí que são essenciais para essa carreira dar certo, né? E eu falo muito aqui sobre marketing, sobre a necessidade de ter esse tipo de estratégia, e eu acho que é legal a gente colocar aqui também. Quando você for gerenciar o seu tempo, ó, o avião passando bem aqui. Oh, meu Deus. Quando você for gerenciar o seu tempo, você tem que ter esse olhar de empresa mesmo, né? De pensar, pô, se eu quero mesmo melhorar a minha vida, ter mais qualidade de vida, ter mais tempo com os meus filhos, com as pessoas que eu amo, né? Eu preciso gerenciar melhor a minha vida. E aí você vai lá e coloca, por exemplo, uma tarefa que não é tão óbvia para você. É uma tarefa que você talvez não esteja adaptado ou habituado a fazer, que é o marketing digital, por exemplo. E aí fala, poxa, Amanda, mas eu não sei fazer isso, né? É muito complicado para mim. Mais uma coisa para colocar na sua lista de tarefas. Fazer um curso, fazer alguma coisa que te faça ter um primeiro contato com essa atividade, entendeu? Você começar a incluir no seu tempo atividades que você não estava acostumado, entendeu? Porque isso vai ser fundamental. Deixa eu só. Tá tendo um negócio lá fora. Então, porque isso vai ser fundamental para a sua vida, não só para a sua carreira como pessoa, né? Como profissional, mas para a sua vida mesmo, para você ter qualidade de vida, para você não passar o perrengue que esses velhinhos passaram, né? Que eu contei, para você poder ter um futuro mais tranquilo, né? Isso não tem nada a ver com ganância, igual eu falei, não tem nada a ver com você ser acumulador, por exemplo, né? Tem muito mais a ver com essa questão de você dar uma estabilidade para sua vida, sabe? Ter maior estabilidade, ter maior confiança daquilo que você está fazendo. Isso é muito importante. Vou só fechar aqui um pouquinho. Isso é muito importante, entendeu? Então é isso, você gerenciar melhor o tempo, incluir tarefas que você não está adaptado, mas que vão ser importantes para o seu crescimento. Saber dizer não também é importante, você saber quando você não pode ajudar alguém ou quando você não pode realizar alguma coisa. Por exemplo, se você gosta muito de, sei lá, todo domingo você tem o costume de ir na casa dos seus amigos e jogar pôquer, um exemplo, vai. Mas você está com um projeto na sua mão, você tem planos para a sua vida, você tem sonhos. E o domingo é o único dia que você consegue se dedicar para essa coisa acontecer. Aí você tem que escolher. Ou eu vou jogar poker com meus amigos, ou eu vou começar a construir o meu futuro. E quando eu já estiver mais estabilizado, aí sim eu volto a jogar poker com meus amigos, se eles quiserem, né? Não sei como é que vai estar daqui a um tempo. Mas é isso, entende? É você saber dizer não, até para coisas que você gosta muito, até às vezes para sua família. E assim, falando em família, é lógico que você não precisa abandonar a sua família ou abandonar os seus amigos, enfim. É você gerenciar melhor esse tempo. É quando você tiver um tempo livre, você saber que sim, você tem o seu lazer, mas também você tem momentos de tranquilidade ali para você poder começar a escrever uma história
mais bonita para você, sabe? Começar a escrever uma história em que lá na frente vai valer muito a pena. E isso muita gente não consegue ter esse discernimento, né? De fazer escolhas melhores, de gerenciar o seu tempo de uma forma mais eficiente, né? E, enfim. Agora, aqui, dedicar tempo para estratégias, né? Você, igual eu falei agora, muita gente tem dificuldade em ter clareza sobre o que quer, né? Sobre os seus sonhos, sobre os seus planos, sobre aquilo que você quer realizar. Tem muita gente que não tem essa clareza, que tem uma dificuldade muito grande de conseguir traçar metas, de conseguir entender o que, que realmente quer para a sua vida, né? A pessoa fala, eu quero dinheiro, quero ser feliz. Isso tudo é muito abrangente, é muito amplo. Quando você consegue mapear melhor aquilo que você quer para a sua vida, por mais ambicioso que você seja, você consegue realizar. É que, se você for muito ambicioso e você quiser realizar coisas muito grandes, você vai ter que primeiro começar com metas pequenas, com objetivos pequenos, né? E correr atrás desses pequenos objetivos com calma, com tranquilidade, com paz no coração, né? Sem aquela ganância, aquela loucura de querer fazer acontecer. Tudo bem, por um lado, é muito bom você ter essa, sabe, essa força de vontade, esse ímpeto de ir lá e fazer acontecer. É ótimo. Só que tem que ter um equilíbrio, a famosa palavra equilíbrio. Porque senão o tempo, ele também pode virar do avesso, né? Ele tá nem no extremo da improdutividade, mas sim no extremo de produtividade, que pode começar a consumir a sua energia, começar a consumir a sua vida mesmo, a sua saúde, né? Aquilo que você tem de mais precioso na vida, que é a saúde. Então, o tempo, ele também diz muito sobre isso. A gestão do tempo inclui você colocar um momento para você colocar o lazer, você colocar a sua saúde, esses elementos tão fundamentais para você ter uma vida melhor, né? Uma qualidade de vida em todos os sentidos. Se você sente que está com dificuldade de fazer isso, de gerenciar o seu tempo, ou então você não está dando conta de fazer tanta coisa, está tendo muita sobrecarga com família, filhos, trabalho e projetos novos que você quer fazer, peça ajuda, né? Saiba pedir ajuda para quem está do seu lado. E se você não tem ninguém ao seu lado, ninguém que possa te ajudar, comece a retirar da sua lista de tarefas algumas coisas que não são tão fundamentais. Comece a retirar da sua lista coisas que são mais supérfluas, né? E uma coisa que eu queria muito falar também é sobre o celular. O celular, ele é um dos nossos maiores ladrões de tempo, assim, é uma das coisas que mais faz a gente perder tempo. Porque, nossa, eu não sei você, mas às vezes você está distraído ali no celular, passa horas e horas e horas. Eu vejo pessoas horas no celular olhando memes, olhando coisas inúteis, sabe? Coisas que não vão ajudar em nada na vida da pessoa, coisas que não agregam de jeito nenhum, né? E isso é muito triste, assim, porque a nossa sociedade, ela perde muito com isso, né? A gente perde como pessoa, mas a sociedade perde mais ainda. A humanidade perde, né? Porque se tornam pessoas vazias, pessoas totalmente focadas ali em coisas inúteis, né? Em meme, filme e série, novela, não sei o quê, futebol. E aqui eu não estou dizendo assim, não tenha lazer, né? Não, você não pode ter lazer, você não pode ter um minuto de paz. Não é isso. Mas é você gerenciar o seu tempo. É sobre isso, é você ter uma meta, ter um plano na sua vida e você começar a ter estratégias para aquilo acontecer de verdade. Você não ficar tão esperançoso que Deus vai ajudar, que as coisas vão dar certo, que a vida vai te levar, e você começar a se levar para esse lugar, né? Outra coisa também, que é muito interessante, é o quanto o tempo é uma coisa líquida, é uma coisa abstrata. Que a gente, quando a gente acorda de manhã, a gente ainda tem o dia inteiro pela frente. E daqui a pouco, quando você vê, já é hora de dormir de novo. E às vezes, ao invés de dormir, você fica no celular horas e horas e perdendo tempo que você poderia estar descansando. Aí no dia seguinte você acorda cansado, você não tem energia de novo, né, para produzir, para trabalhar, para fazer coisas boas, né, que vão ajudar as pessoas.
E uma coisa que eu gosto muito de lembrar, que eu acho que é fundamental, é a gente lembrar que qualquer trabalho, todo trabalho que seja, ele nunca é só um trabalho. Ele sempre tem algo por trás que é uma missão, né? Que é um propósito de você estar ali. Mesmo que você seja CLT, que você trabalhe para uma empresa, tem um propósito para você estar ali, né? E esse propósito é justamente você ser uma solução para aquela empresa, uma solução para o seu cliente, se você for autônomo, né? É você trazer o benefício que ele precisa. Então, você, por exemplo, se você trabalha na área da saúde, você vai poder resolver problemas emocionais, você vai poder resolver questões de alimentação, questões, dores físicas, né? Doenças. Então, você vai conseguir ajudar essa pessoa em vários sentidos, né? Isso é incrível, quanto a sua missão é importante. Outra coisa, gente, as pessoas, elas têm uma péssima mania de não ter clareza sobre a sua vida, não ter clareza sobre o que quer da sua vida, sobre metas, sobre sonhos, sobre quem você é hoje, né? E o que você precisa melhorar para alcançar aquele objetivo. Então, se você não tem um objetivo, se você não tem um plano, se você acha que tudo tá bom, né? Lembre-se que hoje pode estar bom. Hoje você tem saúde, hoje você tem uma casa para morar, né? Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. E eu não quero aqui ser pessimista e pensar que vai dar tudo errado, não é isso. É você fazer o seu melhor para ter um futuro melhor. E se você não tem clareza, se você deixa as coisas acontecendo assim aleatoriamente, não preciso nem falar que a sua vida também vai aleatoriamente para qualquer lugar, né? É igual um barco, um caminhão desgovernado. Então, se você não tem metas diárias, de tarefas diárias, metas a longo prazo, de onde você quer chegar, e clareza sobre o que você precisa fazer para chegar nesse lugar. Mas assim, clareza, é muito detalhe sobre o que você precisa fazer. Então, eu vou dar um exemplo meu, né, da minha história. Quando eu abri o Espaço Shambhala, eu não tinha muita noção de administração, eu não tinha noção de financeiro, eu não tinha noção de nada disso. Eu era um pouco perdida, na verdade, né? E tudo bem, porque a gente está sempre aprendendo. E tá tudo certo, né? Se você que está me ouvindo pensou, pô, putz, eu também sou mega perdido, saiba que é possível mudar, porque eu mudei bastante e com certeza você também consegue. Então, assim, eu era muito perdida, eu deixava a vida me levar, literalmente. Eu não tinha uma clareza sobre metas, sobre o que eu queria realizar. E eu percebi que eu ia ter que mudar isso. Eu percebi que as coisas iam ter que acontecer. De alguma forma, eu ia ter que começar a me mexer, eu ia ter que. Só que eu não sabia como, eu não tinha clareza do que fazer. Era tudo muito abstrato, era tudo muito líquido, sabe? Aquela coisa do tempo. Era uma coisa meio difícil assim para mim. E aí eu comecei a assistir vídeos sobre empreendedorismo, vídeos sobre produtividade. Eu abandonei completamente os memes, os filmes, as coisinhas que não levam a gente a lugar nenhum e comecei a consumir muito mais conteúdo de valor, conteúdo que realmente faz a gente crescer como profissional, como pessoa, né? Comecei a estudar também autoconhecimento, que é uma coisa que eu amo muito. E o autoconhecimento me ajudou também a entender quem eu sou, quais as minhas dificuldades como pessoa, né? Quais as minhas tendências como pessoa. Então, eu tenho uma tendência a querer curtir mais a vida e me dedicar menos às coisas que realmente são importantes. Eu tinha uma tendência de fazer isso. E quando você descobre essa tendência, você automaticamente fica consciente dela, as coisas começam a mudar. Porque você sabe que aquela tendência está ali, você precisa agir. Então, pô, eu não posso ficar só curtindo a vida, pensando que tá tudo bem, que a vida vai ser sempre ok, porque não vai, né? Hoje eu tenho saúde, hoje eu tenho energia e hoje eu posso fazer acontecer. E é isso que eu quero para você. Se você tem saúde, se você tem energia,
Cara, agradeça muito, agradeça de verdade, porque isso é tudo que a gente precisa. Saúde e energia é tudo o que a gente precisa para fazer acontecer qualquer coisa que a gente quiser, entende? Tudo é possível, tudo, 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 tudo. Até as coisas que parecem mais impossíveis, que parecem mais difíceis, elas são possíveis. E sim, é totalmente possível realizar os seus sonhos, realizar suas metas, só que você vai precisar sair da zona de conforto, porque lá nada acontece, de verdade, assim. Você pode até tentar, né, na sua zona de conforto, fazer algum movimento, fazer alguma coisinha ali, mas não acontece, porque a vida inteira você esteve nesse lugar, a vida inteira você esteve na zona de conforto, então, se até agora nada aconteceu, é porque não vai acontecer, né? Para você ter resultados legais na sua vida, você tem que ter um trabalho, uma dedicação, né? E quando eu falo dedicação, é de tempo também, é dedicar o seu tempo, é dedicar a sua energia, é você direcionar a sua energia com todo o seu amor para aquilo que você quer que aconteça para a sua vida, né? Seja um projeto pessoal, um projeto profissional. E eu de verdade recomendo, se você nunca pensou nisso, no futuro, né, de uma forma realmente profunda, comece a pensar. Comece a pensar no seu futuro em você daqui a 50 anos. Você vai querer trabalhar do mesmo jeito que você trabalha hoje, né? Ou se você já é um pouco mais velho, daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, você vai querer ainda ficar trabalhando, se matando de trabalhar, né? Para ganhar, às vezes, muito pouco também. E, gente, quando as pessoas falam sobre oportunidade, né? Ai, mas eu não tive oportunidade, ai, mas isso, ai, aquilo, vem muita desculpinha, né? Lembra sempre disso, cara, não esquece disso. A zona de conforto, ela é o lugar preferido do seu cérebro, da sua mente. A zona de conforto é o nosso lugar preferido. Se você aceitar esse lugar, você vai ficar lá. Entende? Você não pode aceitar. Você tem que ir em frente, você tem que vencer esses obstáculos, porque lá na frente vai fazer muita diferença. Vai fazer muita diferença para sua vida. Muita mesmo, tá bom? Então, espero que vocês tenham absorvido isso que eu quis passar hoje. Espero que tenha ajudado de alguma forma. E se tiver alguma dúvida, algum comentário, qualquer coisa que seja importante aí para a gente dar mais conteúdo legal aí para vocês, comenta aqui. E é isso aí. Um beijão e boa semana para você.